Vamos continuar então. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases 16 a 20. Ingerir ovos do parasita, ser picado por mosquito infestado com larvas do parasita, comer carne mal cozida com larvas do parasita, ter contato direto com água contendo larvas do parasita, ter contato direto com terra contendo larvas do parasita. Uma pessoa adquire teníase ao... Bom, pessoal, então a teníase, causada pela Taenia solium ou Taenia saginata, ela é o desenvolvimento do indivíduo adulto no nosso intestino, né? Ele tem o scolex, que é a cabecinha com ganchos e ventosas. Ele se fixa à parede do nosso intestino e passa a desenvolver segmentos, que são as proglótides. Cada proglótide tem um ovário e um testículo. Então ela se autofecunda, produz milhares de ovos, 100 mil, 200 mil ovos por proglótide. E aí ela vai, quanto mais caudal é a proglótide, mais madura ela está. E aí ela se destaca e vai liberar esses ovos aí no esgoto, onde a pessoa onde o indivíduo defecar. Às vezes sai na cueca, na calcinha. O talharine, Parece um talharine. A tênia. Essa é a teníase, E aí esses ovos vão ficar no solo ou na água. Animais vão ingerir esses ovos, o boi ou o porco. Ingerem esses ovos na dieta, bebendo água ou comendo algum alimento contaminado. Esses ovos vão eclodir, formar uma larva que vai se incistar no músculo e nos órgãos desses animais, formando os cisticercos, a canjiquinha. Aí você pega essa carne, faz um churrasco lá mal passado e come. Essa larvinha, ela fica invertida assim, tipo, não é um ovo, ela está lá, ela é uma larva, ela está lá. Ela se desvira ali e aí ela aí é o scolex, a cabecinha dela se instala lá no seu intestino e vira uma teniona de novo, que pode chegar a 1,5 m, mais até. Nosso intestino tem vários metros. Tá bom? Então, como que você adquire a teníase? Comendo a carne mal passada com larvas do parasita, que é a letra C. 17. Uma pessoa adquire esquistossomose ao... A gente já falou disso, Então, as larvinhas lá, as cercárias, ficam em água de lagoas, principalmente. São as que o pessoal chama de lagoas de coceira. Porque a hora que elas estão penetrando ativamente na sua pele, ela dá uma coceirinha. Você, ai, que coceirinha, nossa, peguei esquistossomose. Que é uma doença terrível. É difícil de curar, Dá ascite, nos estágios mais avançados, ascite. Que é isso? Barriga d'água. Você fica com líquido, um plasma no abdômen. Da onde vem esse plasma? Do baço, do fígado, que vão liberando isso aí, acumula líquido no seu abdômen, barriga d'água. Dá aumento do fígado, hepatomegalia. Por quê? Porque os vermes ficam na veia porta do fígado, faz ele aumentar de tamanho. Da esplanomegalia. O que é isso? Aumento do baço. E dá mal-estar, enjoo, náusea, é terrível, uma doença bem severa. Aí você precisa tomar os medicamentos, Os albendazóis da vida, timidazóis, Anitta, Tá bom? Então ela adquire nadando nessas lagoas. E aí as larvas penetram ativamente na pele dela, que é a letra D.
ter contato direto com água contendo larvas do parasita. 18. Uma pessoa adquire cisticercose ao... Na cisticercose, ela é causada pela tênia também. Só que ao invés do homem ser o hospedeiro definitivo, ele é o hospedeiro intermediário. Ele de alguma forma ingere os ovos da tênia numa verdura, uma água contaminada que ele bebe. E aí esses ovos, eles vão eclodir no sistema digestório desse indivíduo, dessa pessoa, entrar no sistema sanguíneo e se deslocar pelo corpo todo e ir se alojando nos diferentes órgãos e na musculatura, formando os cisticercos, essas larvinhas encistadas, a canjiquinha, que lá na teníase você comeu na carne mal passada do boi, fica na sua musculatura, nos seus órgãos, e pode chegar no cérebro. Aí causa, né, a cisticercose cerebral, que aí dá uma série de problemas, convulsão, demência. Aí pode acontecer duas coisas, ou ela vai se desenvolvendo e fica terrível, ou ela calcifica, né, o corpo ela põe cálcio ali e aí ela morre, mas fica lá. Então é problemático. Por isso que é importante a lavagem de verduras, legumes, tudo que você for comer cru. Vai comer carne bem passada, né? Você vê, mas eu gosto de peixe cru. Que são peixes criados, né? Eu não sei exatamente dizer para vocês qual que é a incidência de tênia, porque tem tênia do peixe. Incidência de tênia nesses peixes de cativeiro. Mas o ideal é comer a comida bem passada, viu, pessoal? Mas e o hortifruti? Lava com sabão? Não, imerge em água clorada por 30 minutos, que é o que todas as restaurantes, refeitórios, hospitais fazem. Imergir o hortifruti em 30 minutos de água clorada, que é uma colherzinha de sopa de água sanitária para 1 litro d'água, se não me engano. Eu preciso ver isso. Né? Daí eu escrevo a mensagem aí embaixo para vocês. Mas se você procurar solução de água clorada para hortifruti no Google, no tio Google, você vai encontrar, tá bom? Então cuidado com cisticercose. Uma pessoa adquire filariose ao ser picada, né, pelo mosquito que contém a filária. Ele injeta a larvinha e ela vai se alojar nos seus vasos linfáticos. E aí o que o vaso linfático faz, professor? E daí que ela se alojou no meu vaso linfático? O vaso linfático ele faz a drenagem do líquido intersticial das células. Suas células elas são todas banhadas por um líquido. Elas não estão lá uma grudadinha na outra. Algumas estão, né? Na epiderme, elas não têm líquido intersticial, tem algumas fibras de colágeno. Mas lá na sua derme, por exemplo, então a camada que está abaixo da epiderme, lá nos seus órgãos, constituição deles, no seu músculo, tem líquido intersticial que banha as células. O que esse líquido intersticial faz? Ele coleta os resíduos das células. O sangue leva nutrientes e o líquido intersticial coleta os resíduos e drena tudo isso para os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos estão relacionados à defesa do organismo também. É lá que ficam as células brancas, né? Os glóbulos brancos de defesa. Mas enfim, aí esse líquido intersticial é drenado para o sistema linfático, que vai ser direcionado para a corrente sanguínea. Né? O sistema linfático ele conflui para a corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, vai para o fígado, para o rim, onde vão ser excretados esses resíduos. E aí tem uma filária lá no meio, entupindo esse caminho. O que vai acontecer? Acúmulo de líquido intersticial.
e aí ocorre a elefantíase filariótica, causada pela filária, certo? Então, principalmente nas pernas, pode acontecer no saco escrotal também dos homens. E aí a pessoa fica com aquela perna gigante, cheia de filária e de líquido intersticial. E como que trata isso, professor? Então, não tem tratamento, porque é uma coisa muito micro. Você vai administrando medicamento, então você controla, tem um paliativo, mas eliminar. E uma vez que ficou com aquela deformidade, você não recupera mais. Então, cuidado com a filária também. Então, letra B. 20. Uma pessoa adquirir ancilostomose ao, como a gente falou anteriormente, o jacatatu, né? O emblemático é o jacatatu, que ele anda descalço lá no solo e as larvas do ancilostoma penetram ativamente na pele do pé e vão se alojar no duodeno. Esse ancilostoma ele tem inclusive uns dentinhos que ele se fixa no duodeno. E ele se alimenta do sangue do indivíduo. É tipo um vampirinho. Ele não fica lá, né, que nem a lombriga lá, tá lá no meio do alimento sendo digerido e nossa, quanto nutriente tem aqui. Ele não, ele suga seu sangue, podendo causar anemia. Por isso que essa doença que ele causa, a gente chama, tem um nome popular de amarelão, porque a pessoa fica amarela, mas não é por icterícia do fígado, é por anemia, fica anêmica. Cansada, prostrada. Prostrada é que nem os alunos do ensino médio fica. Tipo, mas também, né? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã é complicado, né, pessoal? Bom, 21. Um artrópode difere de todos os outros animais por apresentar A. Corpo segmentado. Ele tem corpo segmentado. Cabeça, tórax, abdômen. Tem lá a divisão dos apêndices articulados por segmento. Tem as antenas, né? Que são apêndices articulados que ficam na cabeça, tal. Então ele tem segmentação. A segmentação, pessoal, depois dos anelídeos, ela é encontrada em todos os animais. Então não é a exclusividade deles. Endoesqueleto calcáreo, essa é nova. Essa a gente nem viu ainda. Claro, a gente não viu os vertebrados, né? A gente vai ver o próximo grupo, que a gente vai ver os cordados, que incluem os vertebrados, que tem aí sim endoesqueleto calcáreo. Eles têm exoesqueleto. Letra C. Exoesqueleto de quitina e apêndices corporais articulados. Fechou, é isso. Isso é o artrópode. Uma característica básica deles. Inclusive, esse exoesqueleto do artrópode faz com que ele tenha um crescimento em escadinha. Se você for ver o crescimento de um mamífero, por exemplo, de um outro animal, ele geralmente faz uma curva sigmoide, que é, ele tem um crescimento estacionário, depois ele acelera e aí entra num platô. Curva sigmoide. Animais com endoesqueleto, como nós. Agora, os artrópodes, eles crescem assim, fica estático, fica com o mesmo volume corporal. Aí ele sofre muda, ou seja, ele quebra o exoesqueleto, né, solta a casquinha lá da cigarra, ela sai lá de dentro, se hidrata rapidamente, se expande, então ela estava aqui, volume constante, se expande rapidamente e logo secreta outra casquinha e fica vivendo com aquela. Por que ele tem que se expandir rapidamente? Porque ele está desprotegido, sem a carapaça dele. Então, ele é uma presa muito fácil, então ele incha, aí ele secreta o exoesqueleto de quitina, sofre outra muda. A quem que promove essa muda? É um hormônio que eles produzem que chama equidizona.
Beleza? Corpo dividido em cabeça, tórax e membros? Não. Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Mas os aracnídeos têm cefalotórax e abdômen. Então, membros, eles não têm membros, eles têm apêndices articulados. Quem tem membros somos nós.